to my channel, bem-vindos ao meu canal. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Ana Diedrich, conhecida como a Fada do Apocalipse e contadora de histórias, e eu resolvi fazer um canal no YouTube. Depois de tanta gente pedir, eu fiz assim, vou fazer um canal no YouTube. Finalmente eu fiz esse canal e nós vamos chamar esse canal de Quintas Apocalípticas. Toda quinta-feira eu vou trazendo para vocês aqui histórias, tanto aqui dos Estados Unidos como do Brasil, para contar para vocês histórias sempre horripilantes, né? Porque é disso que eu gosto. E eu achei que não tinha lugar melhor para contar essa história do que aqui, na casa da minha sogra. Essa casa tem 300 anos e é uma casa super mal assombrada. Segundo minha sogra, ela é assombrada por 7 espíritos. Eu nunca vi os espíritos, mas acontece que a gente sente, de vez em quando a gente pressente umas coisas assim. Aí meu cunhado já viu umas sombras e tal assim, e eu fiz assim, não tem lugar melhor para poder contar histórias apocalípticas do que a casa da minha sogra. Enfim, eu escolhi para fazer o debut de hoje uma história brasileira, uma história que chocou o Brasil em 2002. É a história da Suzane Richthofen. Eu acho que todo mundo conhece porque foi uma história extremamente explorada no Brasil. Em 2016 foi lançado um livro e eu li esse livro recentemente. Muita gente fez assim, Ana, conta o livro, conta a história do livro, como é que foi. E eu resolvi que eu vou contar essa história porque eu sei que tem muita coisa que as pessoas não sabem, porque ficou meio que esquecida. Depois que ela foi pra cadeia, ela ficou meio que esquecida. Mas essa parte da vida dela na cadeia também é extremamente interessante. E eu vou servir para vocês de audiobook, né? Para quem não gosta de ler ou quem não tem tempo de ler. Então senta que lá vem a história. Os trechos que vocês vão ouvir agora são tirados do livro Suzane, Assassina e Manipuladora, escrito por Ulysses Campbell. Esse livro, e nunca houve uma entrevista direta com Suzane. Suzane alegava que ela não queria dar entrevistas por causa das más experiências que ela teve com repórteres. Mas a gente sabe que não é bem isso, né? Suzane, provavelmente, se tivessem oferecido uma quantidade de dinheiro interessante para ela, ela teria dado a entrevista. Mas eu acho que, na minha opinião, Ulisses fez um trabalho incrível, incrível. O livro parece coisa de ficção, gente. Ele entrevistou 56 presas. Mais ou menos, eu tô chutando os números que eu não sei mais ao certo, mas foram 56 presas, se eu não me engano. 8 agentes carcerários. Ele entrevistou o próprio Christian Cravinhos, que era o irmão do Daniel, o namorado dela. Entrevistou mais alguns amigos de infância, para poder fazer aquela introdução do livro. E a gente vai ver como é que saiu esse livro agora. Vou contar agora a primeira parte da história. Manfred e Marísia se conheceram ainda na faculdade. Manfred fazia a faculdade de engenharia e Marísia fazia a faculdade de medicina. Marísia, se eu não me engano, ela era descendente de sírios libaneses. E Manfred era alemão. Inclusive, nasceu mesmo na Alemanha. Não era só descendente alemão, ele também nasceu na Alemanha. Tinha nascido na Alemanha. Eles se conheceram, casaram-se no final dos anos 70 e tiveram 2 filhos. Tiveram Suzane e Andreas. Quando Andreas completou 12 anos de idade, Manfred deu para ele de presente um avião de aeromodelismo. Ele acordou de manhã, encontrou aquele pacote lindo lá, saiu correndo, abriu o pacote e era o avião. Nessa época ele já estava começando a não se interessar mais pelos brinquedos de criança. A primeira coisa que ele quis fazer, ir para o parque do Ibirapuera para aprender a pilotar o avião. Só que o avião ele veio todo desmontado. Então, os pais saíram de casa, botaram ele no carro, levaram ele lá para o parque. Quando chegou lá, Marísia, que diz no livro que ela é uma mulher de narizinho empinado, falou o seguinte: eu quero que você me apresente ao melhor instrutor que tem aqui. O melhor instrutor, quem era? Daniel Cravinhos. Ela foi apresentada a Daniel Cravinhos. Mal sabia ela que naquele momento o destino dela estava sendo selado. O destino dela e do marido estava sendo selado. Daniel era um menino tímido, né? Um rapaz tímido, calado, mas ele era muito bom. Inclusive, ele era muito bom no aeromodelismo. Inclusive, ele tinha ganho, eu acho que, não sei se fala, como é que se fala isso, concursos. Segundo o autor do livro, Daniel não era só inteligente, ele também era extremamente habilidoso. Ele tinha ganhado um mundial na Ucrânia e ficou em 4º lugar como um dos melhores pilotos de aeromodelismo no mundo. E foi assim que ele levou o avião do Andreas para casa
para montar. No dia seguinte, André já estava enlouquecido, né? Queria sair de casa rapidinho para poder ir para lá pro Parque do Ibirapuera, porque ele queria ver o avião dele montado e já queria pilotar. Quando Manfred falou o seguinte: você só vai se Suzane for também. Suzane disse que não ia de jeito nenhum, bateu perna, mas Manfred, aliás, Suzane tinha sido criada por um alemão, né? E eles tinham uma relação em casa, assim, também muito no estilo alemão. Diz que eles não se abraçavam, não se beijavam muito, era aquela distância. Os pais do lado de cá, os filhos do lado de lá. Mas enfim, Manfred disse: você vai, e ela acabou indo. Foi assim que ela conheceu Daniel Cravinhos, quando ela chegou lá no Parque do Ibirapuera, contra a vontade dela. Não demorou muito para ela começar a se enturmar, porque ela viu que lá no parque havia outros adolescentes da mesma idade que ela, tinham pessoas bonitas e tal, então ela começou a se enturmar rapidinho. Ela não se interessou por Christian logo de primeira, porque Christian, ele não fazia muito tipo dela, ele era um rapaz tímido, franzino, não era muito bonito, então ela não se interessou. Na verdade, ela se interessou por um outro rapaz lá, que no final das contas ele acabou dando fora nela, porque tinha namorada e tal, ele só gostava mesmo de ser galanteador. Quando ela se sentiu rejeitada, aí ela começou a olhar Christian com outros olhos, porque Christian era todo solícito, ele estava ali sempre do lado dela, e é óbvio que ela era muito bonita e ele se interessou rapidinho por ela, né? Perdoem a sua fada bruca do apocalipse, eu estava chamando o rapaz por Christian e era Daniel. Enfim, não demorou muito para Daniel e Suzane estarem completamente envolvidos. Afinal de contas, eles andavam juntos praticamente todos os dias. Eles estavam de férias na época e Andreas queria pilotar, todo dia ele queria ir pro parque para pilotar, e eles andavam muito, muito juntos. Inclusive, eles fizeram viagens, né, juntos e tal. E Daniel passou a frequentar a casa dos Richthofen. Ele ia para lá quase todos os domingos, faziam churrasco juntos, até a hora que Manfred começou a achar aquilo dali demais. Peraí, não, esse namoro já tá indo muito longe. E aí ele já não queria mais Suzane. Suzane tava entrando para a faculdade de Direito. Ele já não queria Suzane envolvida com um piloto de aeromodelismo, né? Ele achava que a filha dele merecia uma coisa melhor. E aí ele começou a implicar. No início, Marisa fez assim: não, isso é só namoro de adolescente, isso daí vai passar. Mas aí o tempo foi passando, o namoro foi ficando mais forte. Aí Marisa começou a achar que aquilo dali não ia dar certo. E aí ela proibiu Suzane de andar com Daniel. Um fato interessante sobre a relação de Suzane e Daniel é que a gente já sabe que eles viviam mundos completamente diferentes, né? Suzane vinha de uma família rica, Daniel vinha de uma família que não tinha dinheiro. Porém, na casa de Suzane existia regra para tudo: horário para comer, horário para acordar, horário para ir para a escola. Quer dizer, ela estava sendo educada, afinal de contas, ela estava sendo educada por um alemão, né? Então existia toda essa estrutura familiar. Já na casa de Daniel, a coisa já era diferente. Lá eles podiam entrar e sair a hora que quisessem, ninguém perguntava para onde estavam indo, de onde estavam vindo, podiam botar os pés em cima dos móveis, que eles não ligavam. Apesar dele ter pai e mãe, ninguém falava nada. Inclusive, nessa época, eles começaram a fumar maconha e trouxeram Andreas também para o meio deles. O irmão mais velho de Daniel se chamava Christian e ele era um louco. Usava drogas mais pesadas, ele era um arruaceiro, vivia tendo problemas com a polícia, e eles viviam nesse mundo ali, os quatro, né, viviam ali naquele mundo. A relação de Daniel e Suzane começou a se estreitar quando eles fizeram sexo pela primeira vez. A partir daí eles faziam juras de amor eterno um para o outro. Um dia eles chegaram muito tarde em casa. Quando Suzane entrou em casa, Marisa já estava esperando ela. E Daniel entrou de mãos dadas e deu um beijo longo na namorada. Foi a primeira vez que eu acho que ele deu um beijo na frente de Marisa. E aí Marisa se assustou e falou: não, isso tá ficando sério demais. E pediu que Daniel se retirasse. Quando Daniel se retirou, Marisa teve uma conversa com Suzane, dizendo que ela não queria mais aquilo. Ao mesmo tempo, o pai estava descendo as escadas e se opôs também à relação. Explicou para ela: minha filha, vocês vivem em mundos diferentes. Você é uma moça que é estudada,
estuda, já fala 3 línguas, já foi à Europa, enquanto Daniel mal sabe falar português. Suzane, óbvio, não gostou daquilo, da proibição, começou a chorar e foi embora pro quarto. Foi a partir daí que Suzane começou a pensar nos pais de uma maneira diferente. Manfred e Marisa pretendiam ir morar em Berlim assim que um projeto de Manfred ficasse pronto. Se eu não me engano, o nome do projeto era Rodovia? Não. Rodonáutica? Não. Não sei, esqueci o nome. Esqueci o nome do projeto, era alguma coisa, era uma rodovia. E chegaram a cogitar a ideia de mandar a Suzane antes, por causa daquele clima todo quente que estava no namoro deles. Suzane ouviu isso e se desesperou. Na semana seguinte, Suzane chegou para a mãe e falou assim: mãe, papai está te traindo. A mãe ficou meio assim, não sabia se acreditava, se não acreditava. Comentou com uma amiga que tinha sido ex-paciente dela. A amiga disse que nada, ela deve estar enganada. Passou mais uma semana, Suzane chegou e disse: mamãe, dessa vez foi pior. Eu vi o papai saindo do motel com uma mulher. Aí as brigas começaram em casa, começou uma confusão. Suzane, vendo aquela confusão dentro de casa e aquela briga, ela começou a comparar a casa dela com a casa do namorado. Ela dizia assim: não, na casa do Daniel nunca tem briga. Aquilo lá é o verdadeiro paraíso. Ela mesma estava fazendo na cabeça dela, né, de que a casa dela não era um ambiente bom. Colocou na cabeça que se ela passasse no vestibular da PUC, os pais iriam esquecer da ideia de mandá-la ir morar na Europa. Então ela mergulhou nos estudos desesperadamente, pediu até que Daniel parasse, né, de frequentar a casa dela um pouco para que ela pudesse estudar. Suzane passou no vestibular da PUC, surtiu efeito os estudos, né? Ela passou no vestibular da PUC, ganhou um carro de presente dos pais, um Gol zerinho, dourado, e estava tudo bem. Os pais já não ouviam falar de Daniel há 4 meses, então eles já estavam relaxados, né? Já estavam achando que ok, a menina passou no vestibular, tá tudo bem e tal. E eles decidiram fazer uma viagem à Escandinávia. Perguntaram a Andreas e a Suzane se queriam ir com eles. Eles dois se entreolharam e disseram assim: óbvio que não. Marisa e o marido passaram 1 mês na Escandinávia. E durante esse mês, Daniel praticamente se mudou para a casa dos Richthofen. Eles passavam o dia inteiro fazendo festas, ouvindo música, fazendo churrasco e fumando maconha. Eles estavam realmente na vida que pediram a Deus. Quando finalmente Marisa e Manfred voltaram, Suzane e Daniel já estavam tão acostumados com aquela vida, aquela liberdade, não ter autoridade, estarem numa casa maravilhosa, que eles moravam tinham se mudado há pouco tempo. Parece que eles moraram naquela mansão apenas 2 anos antes de acontecer o assassinato. E eles já não queriam voltar para a vida antiga, né? Eles queriam era aquilo ali. E foi a partir daí que Daniel e Suzane passaram a ter ideias obscuras. No vestibular, ela relaxou. Ela já não ia mais para a faculdade. Nessa época, ela fazia karatê. Ela chegou a ser até faixa preta de karatê. Só que ela trocou as idas ao karatê e à faculdade para ficar enfiada na casa de Daniel. Nessa época, a Suzane já bebia vodka, tomava cerveja, usava LSD, cheirava até os solventes que o namorado usava para poder construir os aviões. A coisa não estava muito boa. Mas enfim, um dia ela andava muito drogada na faculdade, viu, gente? Ela andava muito drogada. E ela era uma menina muito retraída, muito tímida e quieta, e ela só tinha uma amiga que se chamava Amanda. Ela acabou conseguindo manipular a Amanda para que a Amanda encobrisse a história dela com Daniel. Ela armou Amanda com o irmão de Daniel, com Christian. E um dia eles foram fazer um programa em um balneário, numa praia, os 4 juntos foram acampar e tal. E no dia seguinte eles fizeram uma sopa para tomar de café da manhã. E Christian falou pra Suzane, né? Suzane, não dá pra você viver mais desse jeito, você já tá, né, você já tá maior de idade, você não pode viver se escondendo dos seus pais o resto da vida, por que você não sai de casa? Aí diz que Suzane, olhando aquela sopinha ali, pensou o seguinte, assim: não, eu não posso abandonar os luxos que eu tenho na minha casa pra poder viver uma vida sem luxo.
E aí? E quanto mais o tempo passava, mais Andreas e Daniel ficavam amigos. Daniel tinha o costume de passar para pegar Andreas assim de madrugada, no meio da noite, e levar Andreas para uma aventura. Cada noite era uma aventura diferente. Uma noite ele passava andando uma mobilete que inclusive tinha sido Daniel que tinha montado com pedaços com partes, né, de moto que ele, acho que ele consertava a moto, não sei bem. E aí ele montou uma mobilete, e aí Andreas passava a noite inteira, um menino de 15 anos, né, passeando a noite inteira pra cima e pra baixo de mobilete. No dia seguinte ele ficava numa lan house jogando jogos violentos, e nisso ele colocava 4 travesseiros na cama e cobria, que era para os pais pensarem que eles estavam lá. Ou então ele passava a noite inteira fumando maconha com Suzane e Daniel. Era a vida que eles estavam levando naquela época. Inclusive nessa época Daniel estava sem limites. Ele deu de presente para Andreas uma Beretta, que é o nome acho que é o nome da marca da marca da arma, né? E o que Andreas achou aquilo o máximo. E ele escondia aquela arma dentro do ursinho de Suzane, acho que era no quarto dela. Gente, eles tinham enredado Andreas de um jeito que Andreas, tipo assim, eles tinham um apoio total de Andreas. Eles podiam se encontrar fazendo o que quiserem, porque Andreas estava do lado deles, né? E era isso que eles queriam um cúmplice. Suzane estava quase reprovada na faculdade, de tanto que ela faltava. Mesmo Amanda assinando a lista de presença por ela, a Loura já não ela estava o tempo inteiro na casa de Daniel, já não estudava, então quase que ela reprovava. Então ela falou: Daniel, peraí, eu não posso perder, né, de ano na faculdade, então eu vou ter que passar aí para a faculdade com mais frequência. Aí Daniel ficou enciumado. Nessa altura ele já estava altamente obcecado por ela e via ligando para ela o tempo inteiro. Inclusive tem até um episódio que ele pagou uma cartomante para poder dizer, para a cartomante dizer para ela que os dois estavam vivendo um romance catastrófico e tal. Daniel tinha uma personalidade muito obsessiva e ele também era altamente depressivo. Só que por algum motivo, Marísia começou a desconfiar de novo de que Suzane não tinha terminado com Daniel. Um dia, Suzane, acho que foi no Dia das Mães, Suzane disse que iria estudar com Amanda e, na verdade, ela foi para a casa de Daniel. A mãe seguiu ela. E quando ela saiu para voltar para casa, a mãe tinha escrito colado um papel no carro dela escrito: "Te peguei". Aí Suzane voltou correndo para casa. Quando chegou lá, a Marísia deu aquele sermão nela e contou pro pai que elas não tinham terminado. E foi aí que Marísia falou o que ela nunca deveria ter falado. Ela disse: "Se você continuar namorando esse rapaz, eu vou te deserdar". A história ainda piorou mais quando Manfred deu uma bofetada, uma coisa que ele nunca tinha feito. Ele nunca tinha batido nos filhos. Ele deu uma bofetada em Suzane. Suzane subiu para o quarto. Ela tinha um autocontrole muito grande. Isso era uma coisa marcante dela. Ela tinha um autocontrole muito grande. Ela subiu para o quarto, trancou a porta. Quando foi de madrugada, ela reuniu as coisas dela e foi embora para casa de Daniel. Quando chegou lá na casa de Daniel, o pai de Daniel, Astrogildo, que eles chamavam de falso juiz, porque ele se apresentava sempre como se ele fosse juiz, na verdade ele era só escrivão, convenceu Suzane a voltar para casa. Eles disseram: você é menor de 21 anos, para você sair de casa seu pai vai ter que te emancipar e tal, volte para casa. Aí ela acabou voltando para casa. E no dia seguinte, na hora do jantar, o pai pediu desculpas a ela pelo que tinha acontecido e ela prometeu nunca mais, né, que era uma mentira, prometeu nunca mais se encontrar com Daniel. E ela dizia, e ela tinha um cacuete, gente. Ela repetia a última palavra sempre 3 vezes. Ela disse pro pai dela que nunca mais ia encontrar Daniel. E ela dizia: "Eu juro, eu juro, eu juro". Quando acabou o jantar e mais tarde ela pôde falar com Daniel no telefone, ela pediu para Daniel para que eles ficassem separados por pelo menos um mês. Daniel não gostou da ideia, disse que ia abandonar ela, e aí eles acabaram se afastando aí, né, nesse período. Daniel ficava mandando várias mensagens através de Amanda para ela, mas ela resolveu ficar afastada dele por um mês. Nesse tempo que Suzane pediu para ser
para ficar afastada de Daniel, na verdade ela estava botando na balança, né, se realmente valia a pena ela sair da casa do conforto dos pais dela para ir viver com Daniel. Será que se ela saísse de casa realmente ela seria deserdada? Então ela colocou essas coisas na balança. Ela ouviu de novo que o pai pretendia mandar ela para a Alemanha e ela não queria ir para a Alemanha de jeito nenhum. Nisso, Daniel ligava para ela desesperado sempre, chorando, dizendo que estava sentindo muita falta dela. E um dia eles se encontraram e ele mostrou um corte que ele tinha feito no peito. Ele ainda estava sangrando. Ele estava, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava falando para ela que se ela largasse dele, que ele iria se matar. E foi nesse arrobo de loucura que Daniel falou para Suzane que os dois deveriam se matar juntos. E Suzane falou: não, Dan, que loucura é essa? E ao mesmo tempo, os dois tiveram a mesma ideia. E Daniel foi o primeiro a falar: nós só seremos felizes no dia em que seus pais deixarem de existir. E Suzane falou: eu pensei a mesma coisa. Gente, o livro tem várias idas e vindas, assim. Ele sai um pouco da história, né? E fala sobre os personagens ao redor. Eu acho que pra gente ter uma ideia mais ou menos de como era cada pessoa. E aí o autor, nessa parte do livro, eu não quero falar demais, cara, porque já tá virando um outro livro que eu tô falando aqui, mas enfim. Ele queria que a gente entendesse que Marisia e Manfred, apesar deles serem pessoas assim, afastadas daquela autoridade, né, afastadas assim, eles não eram pessoas ruins. Inclusive tem uma história de uma empregada de Marisia que ela pagou os dentes da empregada, porque a empregada ela ficava muito não tinha os dentes e ficava com vergonha, nunca sorria. Ela pagou para a empregada para colocar os dentes. Mais tarde, essa mesma empregada estava para perder a casa e Marisia comprou a casa, pagou 17 mil reais, comprou a casa e a empregada pagava a casa para ela em suaves prestações. Então, quer dizer, eles não eram pessoas miseráveis, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, o que foi que levou uma filha a matar o pai? Será que eles eram miseráveis? Será que eles eram, sei lá, abusadores e tal? Mas enfim, aí, com os pedacinhos assim que ele foi juntando, o quebra-cabeça que ele foi juntando, porque como ele não podia entrevistar todo mundo, ele conseguiu, né, que a gente tivesse uma ideia mais ou menos de como era os dois, porque a gente sabe muito, se você for procurar na internet, você sabe muito pouca coisa sobre eles, né? Sabe que ele era engenheiro, que ela era psiquiatra e tal, mas não sabe muita coisa sobre eles, não. Mas enfim, Daniel e Suzane estavam decididos a matar o pai e a mãe. Então o que eles fizeram? Começaram a assistir filmes de CSI. Eles maratonavam os filmes de CSI, porque eles achavam que se eles soubessem tudo sobre crime, eles iriam cometer o crime perfeito, ou seja, o crime que nunca vai ser descoberto. E foi nessa época também que eles envolveram Christian na história, né? Eles disseram para Christian contaram uma história para Christian e disseram que se Christian ajudasse eles, que Christian podia ficar com todo o dinheiro que tivesse na casa. E como eles tinham feito lá atrás, eles tinham feito a mudança dos pais, os dois juntos, na época que eles ainda estavam juntos, então eles sabiam de tudo que tinha ali, que a mãe e o pai tinham joias e relógios dentro do cofre, o pai tinha uma maleta com dinheiro, que acho que tinha euros, tinha dólares e reais lá dentro. Tinha uma arma, inclusive eles descobriram que os pais tinham uma arma também. Então eles sabiam bastante coisa e eles prometeram que todo o dinheiro que tivesse na casa, eles iriam dar a Christian, se Christian fosse cúmplice deles, no que eles iriam simular como um latrocínio. Para vocês verem a que ponto eles estavam planejando isso. Um dia, quando não tinha ninguém em casa, Manfred, parece que Marisia tinha saído, Manfred e Andreas tinham levado o cachorro para vacinar. Eles entraram na casa, né? Suzane abriu a casa, deixou Daniel entrar. Daniel colocou um tijolo em cima da cama, fecharam toda a casa. Suzane foi pro lado de fora e aí Daniel deu um tiro no tijolo em cima da cama. Só que aí eles desistiram da ideia, porque Suzane conseguiu ouvir
o barulho da arma, e isso ia fazer ia chamar muita atenção. Os vizinhos iam provavelmente, ainda mais na calada da noite, né? Os vizinhos provavelmente iam acordar assustados pelo tiro. Então eles desistiram da arma aí. As pessoas às vezes dizem que a vida dá sinais, né? Uma semana depois daquele ensaio diabólico que eles colocaram o tijolo lá em cima da cama, Suzane estava indo para a faculdade quando ela ouviu a mãe ao telefone chorando. Ela chegou perto, a mãe desligou o telefone e ela secou o pranto da mãe. Elas ficaram caladas, ela nunca perguntou por que da mãe estava chorando, a mãe nunca falou isso para ela. A mãe dela deu um abraço, como ela nunca tinha dado na filha antes, porque eles eram uma família que não se abraçavam, né? Não se abraçavam, não se beijavam. E depois disso a mãe resolveu sair. Ela lembra que a mãe estava vestida no dia com um vestido branco esvoaçante. E ela olhou a mãe pela janela e viu quando a mãe estava saindo, caminhando pela rua. E a mãe virou para trás e mandou um beijo para ela. Naquele momento, Suzane teve compaixão, coisa que ela nunca tinha tido antes. E aí ela pensou: não, eu não vou matar meus pais. Eu amo meus pais. E naquele dia, Suzane ligou para Daniel e disse que os planos estavam fora de cogitação, que ela não iria matar a mãe, e aquele cacoete de novo: minha mãe não, minha mãe não, minha mãe não. Daniel ficou revoltado. Daniel disse: não é possível que você queira voltar, né, atrás. Você não quer mais a vida que a gente estava vivendo quando seus pais viajaram, você não quer a liberdade. E Suzane simplesmente estava irredutível, ela não queria matar os pais. E Daniel, aí eles fumaram maconha, aí por aí a história ficou por aí. Passaram alguns dias, Daniel apareceu na casa dela de novo às 3 horas da manhã, anunciando o fim do mundo, o apocalipse, dizendo que se não era para viver com ela, que ele não queria viver mais. E Suzane chorava, e ele dizia que não queria mais viver. E aí, de novo, né, lá das entranhas dos infernos, lá não sei da onde, a ideia de matar os pais voltou à tona. Agora pirem num negócio desse. Eles decidiram que iriam realmente matar os pais, né? Daniel foi para casa, conversou com Christian. Aí Christian disse não, que eles eram malucos, que não eram para levar aquilo a sério, que aquilo era uma loucura, que tentou tirar da cabeça de Daniel isso. E Daniel parou para pensar e fez: realmente essa maluquice. Aí ele vai e fala para Suzane que é para ele, realmente para eles desistirem daquele assunto, que aquilo dali não ia dar certo e tal. Aí foi a vez de Suzane dizer que não. Que isso? Nós vamos sim, nós vamos fazer, nós queremos essa vida e essa vida que a gente vai procurar. E aí, Suzane, para convencer Daniel, ela disse que o pai dela abusava dela todos os dias à noite, que o pai dela saía do quarto dele e ia pro quarto dela abusar ela, o que era uma mentira. Aí, Daniel ficou revoltado e foi com esse argumento que Daniel convenceu Christian de os dois matarem os pais de Suzane. É chegado o dia do assassinato. Suzane teve um dia trivial. Ela acordou, tomou café. Ela encontrou Daniel 4 vezes naquele dia. Eles saíram juntos, tomaram sorvete, levaram Andreas com eles também. E estava próximo ao aniversário de Suzane. E Suzane saiu e comprou um par de óculos com Daniel. Eles tiveram um dia muito normal. Apesar de tudo, Suzane não queria que Andreas soubesse de nada e que ele estivesse ela não queria de jeito nenhum que o irmão tivesse envolvido nisso. Então eles combinaram o seguinte: que Daniel iria passar para pegar Andreas lá pelas 8 horas da noite. E Andreas ia fazer aquele esquema, né, que eles faziam sempre: colocar os travesseiros todos, né, juntinho, colocar a coberta por cima, que era para os pais não desconfiarem que ele tinha saído. E iriam levar Andreas para uma lan house. Enquanto Andreas estivesse na lan house, eles iriam voltar com Christian até a casa e cometer o assassinato. A noite do crime foi dia 30 de outubro
Eu não sei exatamente a hora, mas eu acredito que eles já tenham, já passava da meia-noite, né? Porque acho que eles chegaram na casa às 23 horas. Suzane tinha ficado encarregada de comprar as meias, as luvas, que era para que eles não fossem identificados, né? Já tinham assistido um monte de CSI, então eles achavam que não deviam deixar de jeito nenhum nem digital nem DNA no lugar. Então Suzane ficou encarregada dessa parte, enquanto os irmãos Cravinhos ficaram encarregados de construir a arma que mataria Manfred e Marísia. Isso devia ser mais ou menos umas 11 horas, quando eles entraram de carro. Na história conta, acho que o próprio Christian contou que dentro do carro ele tentou dissuadir os dois de irem, e ele fez um prenúncio do que iria acontecer. Eles disseram: nós vamos ser presos e vamos ficar na cadeia para o resto da vida. E mesmo assim, Suzane mandou ele calar a boca, tava fumando maconha no carro, mandou ele calar a boca. E eles seguiram. Chegaram na casa, passaram pelo segurança da entrada. Ela já tinha desligado todos os alarmes, todas as câmeras. Eu acho que a câmera só filmava, mas não gravava, uma coisa assim. E Suzane ficou sentada na sala. Aliás, ela subiu, ligou a luz do corredor para que a luz do corredor entrasse no quarto e os irmãos pudessem ver o que eles estavam fazendo. E se sentou na sala, esperando que os pais fossem assassinados. Eles subiram. Um se posicionou do lado de Marísia, foi o Christian do lado de Marísia e Daniel do lado de Manfred, porque Daniel queria matar Manfred, porque Manfred era o abusador da namorada dele, né? Não lembro muito bem, mas eu acredito que Daniel tenha sido o primeiro a desferir os golpes, e eles tinham eles mataram o casal com barras de ferro, e eles desferiram mais ou menos 10 golpes cada um. Só que acontece que Manfred morreu, acredita-se que Manfred morreu logo na primeira porretada, porque espalhou massa encefálica pelo quarto. Já Marísia, não. E eu cheguei a ler em um comentário de que Marísia acordou e tomou um susto e falou: por favor, não mate meus filhos. Mas eu não sei se isso é verdade, no livro não fala isso. Isso daí foi só um comentário que eu li, mas fiquei bem chocada com isso. Marísia demorou mais de morrer e não se sabe por quê. Talvez porque provavelmente Christian deve ter batido, né, em lugares que não eram letais, e houve sofrimento de Marísia. Depois que eles acabaram de dar as porretadas lá, eles estavam exaustos, né? Porque você empregar toda aquela energia para matar alguém a porretada, eles estavam exaustos. E Daniel caiu ajoelhado, chorando e pedindo perdão ao cadáver. A mesma coisa aconteceu com Christian. Christian também se parecia muito arrependido do que aconteceu. Só que aí, depois disso, gente, se vocês forem muito sensíveis, né, para o vídeo agora, porque agora eu vou falar umas coisas assim meio... A perícia, né, fala de uns detalhes muito, muito sórdidos, muito cruéis agora, sabe? Muito crus. Então, se vocês são muito sensíveis, acho melhor vocês pararem por aí e pularem mais pra frente. Mas, enfim. Depois que eles deram todas aquelas porretadas, eles começaram a ouvir um barulho fantasmagórico que vinha dos cadáveres. E a perícia explica o seguinte, que quando você quando uma pessoa toma uma porrada muito grande no crânio e causa um traumatismo craniano, o sangue desce para a garganta. Então, na verdade, o barulho que eles estavam ouvindo era como se eles estivessem regurgitando. O sangue estava indo para a garganta e eles estavam
engasgando. E aquilo não parava. E eles não, sabe, eles não sabiam se eles estavam mortos. Então, um deles, que eu não lembro qual foi, chegou da porta e pediu que Suzane trouxesse uma jarra de água. Teve essa ideia. Suzane foi na cozinha, pegou a jarra de água, levou até o quarto, mas não entrou, entregou na porta. Eles jogaram a água na boca das duas vítimas, né? Porque daquela maneira eles imaginavam que eles iriam sufocar, né? A água ia como se afogar eles e eles iam logo morrer de vez. Só que acontece que eu acho que o barulho continuou e eles não estavam satisfeitos ainda com aquilo. Eles foram no banheiro, pegaram 2 toalhas, molharam e enrolaram a cabeça das vítimas na toalha, que era para poder, né, ter certeza de que a partir dali eles não iam conseguir mais respirar. Saíram. Não, eles não saíram. Ainda tem isso, eles não saíram. Porque eles queriam simular um latrocínio. Então, o que é que eles fizeram? Bagunçaram o quarto inteiro, foram no cofre, tiraram todas as joias, tiraram dinheiro, pegaram a arma e colocaram a arma na mão de Manfred para simular de que Manfred, né, tinha tentado reagir. E pegaram todo o dinheiro, rasgaram a mala que tinha o dinheiro, que tinha uma mala que tinha dinheiro, tiraram todo o dinheiro e entregaram o dinheiro para o Christian. Mas antes, Suzane tirou R$300 e colocou no bolso. Mais tarde a gente vai descobrir que ela pegou esses R$300 para pagar o motel que ela e Daniel ficaram. Depois eles saíram de lá e foram para um motel porque eles queriam ter um álibi, né? Então, agora, tipo assim, chegaram no motel e pediram uma nota fiscal. Quem é que pede nota fiscal no motel? Mas enfim, eles pediram nota fiscal no hotel. Saíram de casa, foram pro motel. Christian foi pra casa. E eles ficaram até mais ou menos, acho que às 3 horas da manhã, quando o telefone tocou, que era Andreas ligando pra eles pra poder voltar pra casa. Aí eles saíram do motel, pegaram Andreas. Não pegaram Andreas, só quem pegou Andreas foi Suzane. Suzane pegou Andreas e voltou para casa. Só que aí eles tinham deixado todas as portas abertas porque eles estavam tentando simular um latrocínio, né? E aí ela não queria que Andreas desse de cara com os pais mortos. E aí ela, quando chegou na porta de casa, ela disse: não, Andreas, vamos parar aqui porque parece que aconteceu alguma coisa, a casa tá toda escura, as portas todas abertas e tal. Aí ela fingiu que ligou pra criança, acho que ela chegou a ligar pra Daniel. E aí Daniel falou que eles ligassem pra polícia. Ela ligou pra polícia. Não demorou muito, o policial apareceu lá e entrou na casa e deu de cara lá com as 2 vítimas, né? Só que o policial voltou e André estava muito nervoso, perguntou assim: cadê os meus pais? O que aconteceu? Aí disse que o policial falou assim: não aconteceu nada não, tá tudo bem. Ele disse que Suzane tomou um susto, né? Ela tomou um susto, como assim tá tudo bem? Enfim, o policial não queria dar para 2 adolescentes, né, duas pessoas muito jovens, dizer para eles que os pais deles tinham sido assassinados. Nesse ínterim, Daniel chegou e aí o policial até se sentiu aliviado quando ele foi e falou, né, que o que tinha acontecido. E aí Daniel virou para os 2 e contou. E aí eles se abraçaram, Andrea chorou muito e de repente Suzane levantou a cabeça e perguntou para o policial: ok, qual será o próximo passo? O policial tomou um susto, né, porque ele não estava esperando aquilo, né? Os pais dela tinham acabado de morrer. Por que ela estava querendo saber qual seria o próximo passo? Mas ela podia estar em choque, né? Enfim, isso daí passou despercebido. Quintas-feiras apocalípticas. Chegamos ao final da nossa primeira parte. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Não se esqueçam de recomendar a um amigo, por favor, e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima quinta-feira com a segunda parte. Espero que vocês tenham gostado.